Uma das prioridades do Planalto na pauta da Câmara este ano é o projeto de privatização da Eletrobras. Segundo o governo, a principal razão é a diminuição das tarifas pagas pelo consumidor. E isso deve ocorrer por conta da melhoria da eficiência do sistema, com critérios de mercado para projetos e menor controle político sobre as decisões da empresa. Entre as críticas, o fato de o Estado abrir mão de controlar um setor crucial para a economia do país. Para discutir esse assunto, o Câmara Debate recebe os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputados, obrigada pela presença. Deputado Domingos Sávio, começando com a sua opinião, o senhor acha que isso é favorável a essa privatização? Olha, eu sou absolutamente favorável à eficientização, a tornarmos mais eficiente o sistema. E, em parte, vamos analisar com o espírito público, né? Não há como negar que nós temos que fazer um aperfeiçoamento do conceito de empresa pública no Brasil. Às vezes chega a ser o extremo de ter que simplesmente dizer, olha, não dá para continuar sendo pública, tem que ser privada, porque senão fica ali engessada com influência política e quem paga é o consumidor, paga uma conta alta de energia. Mas eu acredito que não seja o caso de uma privatização simplesmente generalizada da Eletrobras. Eu entendo que poderia ser um grave equívoco, principalmente por ser um patrimônio substancial, construído aí ao longo de décadas, e que, no meu entendimento, tem um papel estratégico para equilibrar mercado. Acredito que a forma de privatizar também precisa de ser discutida. Da maneira com que foi apresentado no ano passado, eu de imediato me disse, olha, eu não concordo com a forma que estão querendo privatizar. Simplesmente transfere o controle para terceiros sem fazer o aperfeiçoamento das empresas. Até porque a Eletrobras reúne um conjunto de várias empresas com características diferentes. Furnas, por exemplo, em Minas Gerais, que é um patrimônio que tem tudo a ver com o desenvolvimento de Minas e do Brasil. É uma empresa que, tratada com o cuidado que precisa ser tratado e que eu entendo que já está sendo tratada com mudanças estruturais, é uma empresa que eu acredito que tem capacidade de autossuficiência, de resultados positivos. A Chesf tem um papel social no desenvolvimento do Nordeste, importantíssimo, precisa ser analisada sobre essa ótica. Eletronorte, Eletrosul, e aí são vários ativos para ser colocado de uma vez só no mercado. Uma análise que eu ouvi de pessoal especializado dizia o seguinte, o governo, na melhor das hipóteses, apura aí 20 bilhões nessa privatização e perde o controle acionário. Com uma outra engenharia financeira que eu defendo, o governo pode trazer iniciativa privada para dentro desse setor, que aliás já está, 70% hoje do que temos de setor elétrico no Brasil é privado. A Eletrobras responde aí por 30% aproximadamente. Na geração, né? Na geração. Então, é importante reconhecermos que o setor privado pode otimizar, pode diminuir custos, pode tornar mais eficiente, mas eu acredito que o governo poderia ter uma engenharia para fazer essa privatização, de aprimorar essas empresas, fazer a abertura de capital separadamente, apurar mais do que 20 bilhões de reais e manter o controle acionário de algumas, mas tendo a parceria do setor privado ali dentro para otimizar, para dar mais eficiência, para dar metas a ser alcançadas, que eu acho que infelizmente tem faltado no setor público e gera um certo acomodamento. A empresa é pública, não tem dono. Isso é terrível. A empresa é pública de todos os brasileiros e tem que ser tratada como todos os brasileiros, e não de um grupo sindical. Esse é um problema que precisa de ser enfrentado também, que às vezes fica querendo que a empresa pública atenda a interesses corporativos de alguns grupos. E é isso que faz com que algumas empresas públicas fiquem ineficientes. Acho que nós podemos tornar essas empresas eficientes, depois trazer o capital privado para fazer com que elas possam gerar mais benefícios para os brasileiros, mas com uma nova engenharia de privatização, não essa que foi proposta pelo governo. Deputado Daniel Almeida, o argumento final é de tarifa mais baixa, mais eficiência. O senhor concorda que é possível fazer isso como privatização? Pois isso é um debate que é antigo, tem um caráter ideológico muito forte. Primeiro, esse debate sobre o papel do Estado e a eficiência ou ineficiência do Estado, a comparação da eficiência da iniciativa privada com a eficiência do Estado. Isso é um debate antigo, que está na sociedade há bastante tempo, e nós temos exemplos muito fartos de estatais, de sociedades, de nações
que construiu estruturas estatais com extraordinária eficiência. Hoje o mundo todo acompanha o desenvolvimento da China. O controle é estatal, com parcerias com iniciativa privada. Mas lá, a iniciativa privada se associa a um projeto de nação, a um projeto de desenvolvimento com a autonomia do Estado nacional. As regras são claras, não se exclui a participação da iniciativa privada, mas a iniciativa privada não faz o que quer. Ela se incorpora a setores estratégicos em cada um daquelas áreas que o governo, que o Estado nacional define e tem extraordinária eficiência. A China tem uma capacidade de competição em todos os setores de grande dimensão planetária hoje. Então, esse é um debate de caráter ideológico que nós precisamos superar. Não conheço nenhuma nação que tenha havido desenvolvimento sem uma participação do Estado. Nós podíamos citar o Japão num determinado momento, depois da Segunda Guerra Mundial, poderíamos citar os tigres asiáticos, a Coreia do Sul, que muita gente fala. O Estado foi responsável por dinamizar e controlar estrategicamente alguns setores na indústria naval, na indústria do eletroeletrônico, a Samsung e assim por diante, né? Então, esse debate de que o estatal é ineficiente e o privado é eficiente, é falso esse debate. Ele tem um caráter ideológico muito forte. O outro de que a privatização resultaria num custo menor. Também isso não é verdadeiro. E especialmente quando se trata de setor estratégico, que tem um papel decisivo para a dinamização da economia, para superar atrasos tecnológicos que uma ou outra área pode produzir, para dar condições de, em médio e longo prazo, oferecer a infraestrutura necessária para o desenvolvimento industrial. Nós estamos vivendo um país que está se desindustrializando, né? E o setor elétrico é estratégico em qualquer lugar. O nosso setor elétrico é todo integrado. Você gera energia no norte para consumir no sul e vice-versa, né? As linhas de transmissão são absolutamente estratégicas e elas são sob o controle da Eletrobras. A geração, nós temos na Eletrobras 37%, né? Já tem uma parceria nesse campo. O mercado vai regular e tornar o custo menor ou o preço menor do serviço oferecido. Nós estamos vendo agora o problema da Petrobras. Liberalização, preços dos combustíveis sobem todo dia e o botijão de gás foi lá para cima, porque não tem nenhuma preocupação com o desenvolvimento social. A privatização do setor elétrico, eu já vi estudos muito credenciados dizendo que produzirá uma elevação do preço da energia em patamares muito expressivos, especialmente em setores sociais, o tal subsídio cruzado. Como é que ficariam o subsídio do Luz para Todos e outros programas de energia elétrica? Tudo isso poderia estar comprometido. Portanto, eu não vejo justificativa para a privatização do setor elétrico no nosso país. Deputado Domingos Sávio, como é que fica essa questão, esse aparelhamento político, como é que é possível barrar isso sem abrir mão do controle, a União abrir mão? Bom, em que pese o profundo respeito que eu tenho pelo colega deputado Daniel, que aliás é um grande conhecedor do assunto. Profundo respeito também. Nós divergimos de alguns pontos, mas convivemos aqui de forma muito respeitosa e, aliás, sinto que trabalhamos numa convergência para aquilo que possa ser o melhor para o Brasil. Veja bem, as colocações do deputado Daniel merecem uma revisão na minha forma de ver. Você tem, sem dúvida, alguns aspectos que possam ser considerados louváveis de eficiência na China, como ele próprio cita o Japão e poderíamos citar a Alemanha, vários outros lugares. São realidades distintas e tem algo na China que não me interessa e eu acho que não interessa aos brasileiros. Não, mas tem no Japão, tem na Coreia, eu estou falando aqui de coisas... Eu estou dizendo do ponto de vista de pensar... Abstraindo o Estado como quem domina, não é? E que estabelece o controle absoluto das coisas, é próprio das economias socialistas ou comunistas, não é? E aí falta algo essencial, que é a liberdade, que é a democracia. E isso nós prezamos como um bem intangível no Brasil. Então, dentro de uma realidade capitalista, de uma sociedade democrática, a competitividade é essencial. Porque você, quando tem um Estado forte como a China, não é? Quem manda, de fato, é o Estado, não são grupos sindicais, não são interesses corporativos, não é o loteamento por políticos de partidos.
Esse é o problema no Brasil. Vamos botar a coisa com clareza, é o loteamento. E aí a classe política como um todo tem uma responsabilidade nisso. Indiferente de partido, quando era o PT governando, fez isso com a Petrobras, se o PSDB governa, faz também. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que o nosso modelo é pernicioso para a nossa sociedade, quando você coloca o interesse político acima da eficiência, da competitividade. Temos concordância. Então, veja bem, aí eu acho que é um modelo de privatiza ou não privatiza. Isso, mas aí é que é o modelo que eu acho que temos que chegar. O deputado Daniel acha que não deve privatizar absolutamente nada da Eletrobras, ou não deve se privatizar. Aliás, eu pondero o seguinte, primeiro não é questão de privatizar o setor elétrico brasileiro. 70% da geração já é privatizada. O que nós precisamos fazer é ter responsabilidade com o patrimônio dos brasileiros e não fazermos uma privatização a toque de caixa, sem muita transparência, manda-se para cá um projeto e vamos aprová-lo em regime de urgência, como se falaram no ano passado. Agora eu não concordo com isso, acho que tem uma comissão especial. Nós fazemos uma privatização em que se pega um patrimônio deste e você simplesmente faz um leilão rápido, entrega para alguém e o governo perde total controle. Isso não vai melhorar os custos para o consumidor final. Eu acho que se você faz uma análise de qual é a realidade de Furnas, por exemplo, da Chesf, são empresas bem diferentes, Eletronorte, Eletrosul. A eletronuclear não será, por força da Constituição, objeto de qualquer possibilidade de privatização. É energia nuclear e que, por sinal, precisa de melhorar, precisa de ser mais eficiente, dá muito prejuízo, não é? É mal gerida, teve envolvida aí nesse processo de corrupção. Então tem que botar uma lupa em cima disso para ser mais eficiente. Se você tem, primeiro, um tratamento de choque para que essas empresas sejam eficientes, não tenham interferências político-partidárias, né? Tenha metas a ser alcançadas, tenha um corpo funcional, e aí eu concordo com a visão do deputado Daniel, de que nós temos sim condição de, dentro da área pública, ter eficiência, porque nós temos funcionários eficientes, competentes, qualificados, que foram formados ao longo de décadas. Agora, tem que ter meta para essa turma. Aliás, viu, né? A decisão de formatar esse modelo integrado, priorizando a energia de matriz hidráulica, hoje os leilões, com a parceria inclusive da iniciativa privada, mas com o controle do Estado, com a regulação do Estado no setor eólico, fotovoltaico, tudo isso são políticas com muita participação do Estado. O Estado não abre mão de construir esse modelo. O meu receio é que, ao abrir mão disso, e o processo de privatização leva a esse caminho, uma coisa é você ter a associação com o setor privado, mas manter o controle. Outra coisa é você abrir mão desse controle. E acho que esse aqui é um problema que eu acho que nós temos que... Tem um aspecto que nós temos que resolver na agência reguladora, não é? Na comissão de inspeção nós temos que discutir vamos falar daqui a pouquinho. Estamos indo para o intervalo, começando com o deputado Daniel Almeida, da PCdoB da Bahia, e Domingos Sávio, PSDB de Minas.